2, versos de 8 a 11. Esse texto vai servir de base para a nossa reflexão bíblica de hoje. O texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Amados, quando nós falamos de Natal, quando nós falamos desse período natalino, desse período de festas, muitas coisas vêm à nossa mente. Eu acabei de mencionar algumas há poucos minutos, atividades, encerramento de grupos das quais os irmãos fazem parte, confraternização do trabalho, confraternização, encerramento da escola, encerramento da faculdade, encerramento do PGM, encerramento de um monte de coisa. Depois tem as famílias que muitas vezes se reunindo para esse período, para estarem juntas, para passar esse tempo juntos. Eu vejo aqui a irmã Joana, o Marcos sempre busca a irmã Joana para esse período ali, de Natal, de Ano Novo. Como é bom estar com a mãe, como é bom ter a família reunida. Olha que bênção, irmãos. E talvez você se desloque para algum lugar para se reunir com pessoas amigas ou com familiares. Talvez pessoas venham ao seu encontro para estarem juntos nesse momento aqui em Joinville. Você vai receber pessoas. E como isso é bacana, como isso é abençoador, como isso é legal, como isso é bênção para as nossas vidas. Pessoas que se amam, que se querem bem, que muitas vezes não têm a oportunidade de compartilhar muitos momentos durante o ano, mas nesse período de festa se esforçam, lutam. Às vezes gente que vai para São Paulo, que vem para cá, enfim, esse movimento ao redor do Natal, e com tantas coisas boas que envolvem isso. Comida diferente, comidas típicas desse tempo, a velha rabanada, que lá no Rio é tão tradicional, e a gente lembrando, enfim, tantas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é que todas essas coisas que envolvem o Natal, as cores, a decoração, os corais, os eventos, tudo isso não deve retirar de nós aquilo que eu diria que é a essência, o significado e o motivo da existência dessa data, que é o nascimento de Jesus. A igreja, os crentes, os discípulos de Jesus celebram o seu nascimento. Nós sabemos bem, irmãos, que não necessariamente foi nessa data especificamente, quando a gente olha no calendário, cronologicamente. Essa não é uma questão maior. A questão maior é que a igreja celebra o nascimento do seu Salvador. Essa é a questão maior. E isso não deve passar batido dentro das nossas vidas, isso não deve passar batido dentro das nossas famílias. Nós não podemos transformar essa data em apenas um evento secular, comercial ou até mesmo comunitário. Ainda que muitas coisas sejam bem legais, e eu gosto de tantas coisas desse período. Nós precisamos aproveitar essa data para avançarmos em algumas questões do nosso relacionamento com o Senhor, do nosso relacionamento com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque quando eu olho para o Natal, eu vejo assim, de forma muito clara, Deus colocando em prática, Deus dando forma a um plano eterno dele de salvar pessoas. Muitas vezes nós vemos isso mais no período da Páscoa, na ressurreição de Jesus. Parece que a mensagem é mais direta, é mais clara na Páscoa. Mas eu quero tentar, a partir desse texto, mostrar para os irmãos também como que é claro nessa data, que envolve o evento do nascimento de Jesus, envolve exatamente esse amor de Deus tomando forma, esse agir de Deus vindo ao encontro de homens para salvar pecadores. O texto que eu li, ele é um texto de fácil entendimento. Um grupo de pastores cuidavam do rebanho de madrugada. Esses animais que eles cuidavam, eles precisavam de cuidado para eles não se perderem, também para não serem roubados. Então eles estavam ali no cotidiano, eles eram trabalhadores e eles estavam ali trabalhando na rotina deles, mas a rotina deles é invadida por um agir de Deus.
na rotina deles, no cotidiano deles, na vida natural que eles viviam, cotidiana, Deus vem ao encontro através de anjos. Veja, o versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. 9 agora, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmãos, quando nós pensamos na história da salvação, quando nós pensamos no agir de Deus para salvar, esse ponto sempre ele acontece da mesma forma. Nós vimos aqui muitos testemunhos na profissão de fé, de pessoas que receberam Jesus, de pessoas que se converteram, de pessoas a quem Deus salvou. E as histórias são diferentes, cada uma de um jeito, de uma forma, em um lugar, através de um instrumento ou de outro. Mas há algo em comum em todas elas, há algo em comum na minha conversão, na sua, que é Deus vem ao encontro das nossas vidas. Em algum momento da nossa história, Deus veio ao nosso encontro. Nós vivíamos a nossa vida no nosso cotidiano, nós vivíamos a nossa vida na nossa rotina, nós estávamos envolvidos com as nossas coisas, mas num dado momento, Deus vem ao nosso encontro, irmãos. Deus vem ao nosso encontro e se manifesta a nossa vida de um jeito que cause mudança em nós. Irmãos, salvação é coisa de Deus. Deus vem ao encontro de pessoas num dia mais inesperado. Num dia que alguém pode dizer: isso não vai acontecer nada, é mais uma noite tomando conta dos animais. Talvez você hoje interceda pela salvação de pessoas, e essa intercessão tem sido um desafio para a sua fé, porque parece que nada acontece, parece que não há quebrantamento, parece que a pessoa não está se voltando para Deus. Quando você ouve notícias, muitas vezes as notícias são desanimadoras ao invés de animadoras. Parece que a pessoa está indo para mais longe de Deus, ela está mais de costas para Deus ainda do que antes. E você começa a ter aquela luta espiritual, dizendo: mas para que eu estou orando? Por que eu continuo orando? Por que eu vou continuar orando se parece que as coisas não melhoram? Não seja presa das circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias. O nosso Deus vem ao encontro de pessoas, vem com poder, e entra na rotina delas, no cotidiano delas, não do dia para a noite, de uma hora para outra, num dado momento, e a história delas será mudada. Não desista de interceder pela salvação de pessoas. Não desista de orar pelos seus amigos. Não desista de evangelizar os teus familiares. Não desista de interceder por eles. Muitas vezes eles fecham a porta para você. Muitas vezes eles não permitem que você os evangelize. Mas eles não podem impedir você de orar por eles. Eles não podem impedir você de dobrar os seus joelhos em favor deles e clamar pelo sangue de Jesus sendo derramado, sendo aspergido sobre a vida deles. Irmãos, a história do Natal é a história de Deus salvando pessoas. E o primeiro destaque que eu quero dar é esse: Deus vem ao encontro das pessoas para transformá-las. Versículo 9: e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagine isso, irmãos. Irmãos, não era uma cidade iluminada. Eles não estavam no centro de Joinville, eles não estavam num bairro iluminado. Eles estavam num ambiente muito escuro, densas trevas. Eles estavam acostumados com aquele ambiente? Sim. De repente, a luz brilha naquele local. Imagina assim. Imagine isso. E a glória do Senhor brilha diante deles. E eles ficam apavorados. Eles ficam com muito temor. Eles sabem que estão diante de algo que é muito maior do que eles. Eles sabem que aquele fenômeno não é natural. Eles sabem que eles estão agora lidando com um fato novo que é diferente de tudo que eles já viveram, de tudo que eles já experienciaram, de tudo que eles conhecem. Aquilo está além do conhecimento, aquilo está além da experiência, aquilo está além daquilo que eles poderiam imaginar. Eles estão diante de algo agora muito maior do que eles. E essa é outra característica da conversão, essa é outra característica
de Deus transformando pessoas, de Jesus nascendo no coração de pessoas. Primeiro é que Deus veio ao encontro. Segundo, quando Deus vem ao encontro, aquela pessoa sabe que está lidando com o sagrado, aquela pessoa sabe que está lidando com algo muito maior que ela, um sentimento diferente. No caso deles, de temor, brota no coração. Por quê? Porque ela está diante de algo muito maior. Você se lembra da sua conversão? Quando o Senhor veio ao seu encontro para que Jesus nascesse no seu coração. Você se lembra desse momento? Do mesmo jeito que o Senhor foi ao encontro daqueles homens, o Senhor veio ao encontro da sua vida. E do mesmo modo como aqueles homens ficaram tomados de temor, o seu coração naquele dia, sua mente naquele dia, ela foi tomada de algo que era uma clareza, uma certeza que você estava diante de algo muito maior. Eu não sei qual é o teu conhecimento do Evangelho no dia da sua conversão. Muitas pessoas que se converteram a Jesus, elas já tinham um bom conhecimento do Evangelho. Por exemplo, crianças, filhos dos crentes, que foram gerados no Evangelho. Quando eles se convertem, já tendo muita clareza sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre as histórias da Bíblia. Outros não. São pessoas que não tiveram essa oportunidade, eles não conheciam as histórias da Bíblia, eles não conheciam nada da palavra de Deus, mas o Senhor veio ao encontro deles e quando o Senhor veio ao encontro deles, eles perceberam, mesmo não conhecendo a Bíblia, que eles estavam diante de algo que era muito maior, de alguém que era muito maior do que eles. Isso gera temor e é bom que gera. Um dos problemas que nós temos, irmãos, é que aquele temor no nosso coração, lá no início da nossa conversão, muitas vezes vai se perdendo ao longo da jornada. E a gente vive lidando com elementos da nossa cultura hoje que dizem, por exemplo, que o medo nunca é bom. Muitas vezes essa ideia de que o medo nunca é bom. Muitas linhas da filosofia, da sociologia, da psicologia e de outras logias dessa área, elas dizem, olha, o medo nunca é bom, o medo não deve ser pelo medo, não deve ser... Mas o que eu vejo aqui é que esse medo foi muito bom para eles. E o que eu vejo na minha própria história é que temor a Deus sempre fez um benefício enorme para a minha vida. Não teve nenhuma vez que eu temia a Deus e que eu saí prejudicado. Nunca houve, no meu tempo com Jesus, um único momento em que o temor de Deus era grande no meu coração e eu fui muito prejudicado. Eu só ganhei. Foi sempre melhor. Foi sempre muito bom. Todas as vezes que o temor de Deus estava no meu coração, eu fui para mais perto dele. Esse é o paradoxo da fé. O temor a Deus me aproximou dele, não me afastou dele. É incrível isso, não? Como anda o temor a Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente? O temor a Deus é um freio na nossa vida, irmãos. O temor ao Senhor nos freia para muitas coisas que não haveria nessa vida nenhum outro meio de parar. Mas o temor do Senhor na vida do cristão gera nele um freio necessário na caminhada da vida. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Eu quero trabalhar nessa questão aqui com vocês. Quando a gente fala de salvação, irmãos, nós estamos falando de diferentes experiências, algumas pessoas com muito estímulo dos sentidos, pessoas que, ao narrarem as suas experiências de conversão, elas ouviram, elas viram, elas se arrepiaram, enfim, elas choraram, elas gritaram, elas ficaram quietinhas e se quebrantaram, são diferentes, mas sempre há um outro elemento comum. E tudo isso está nesse texto, irmãos. O elemento comum é que é uma mensagem.
O que faz com que aquele que tem um temor tão grande transforme esse temor é transformado num desejo de se aproximar daquilo que causava o temor? A mensagem. Para ser salvação, para ser conversão, para ser mudança de vida, precisa da mensagem do Evangelho. Se o que a pessoa aceita não é o Evangelho, não há salvação, irmãos. Se o que a pessoa aceita é uma mensagem assim de encorajamento, uma mensagem assim de estímulo, uma mensagem assim de algo que é bacana, que é bom, mas não é o Evangelho, o que ela aceitou, não sendo o Evangelho, não produz salvação. E se o que ela rejeita também não é o Evangelho, portanto, nós não podemos dizer que aquela pessoa sempre rejeita o Evangelho. A pessoa às vezes não aceitou vir com você hoje ao culto. Talvez você desejasse muito que ela viesse com você. Você convidou, foi, fez, não vou hoje não, porque estou desanimado. Eu não posso dizer que essa pessoa está rejeitando o Evangelho pelo fato de ela ter rejeitado vir à igreja, porque isso, vir à igreja não é o Evangelho. Então a gente precisa ter clareza dessas coisas, porque para Jesus nascer no coração de alguém é preciso que a mensagem do Evangelho chegue para ela, e chegue com clareza, chegue de um jeito que ela entenda, que ela possa, que aquilo faça sentido para ela. Ela pode rejeitar? Pode, infelizmente ela pode rejeitar. Ela pode receber aquilo com fé, ela pode rejeitar, mas o que ela recebe ou rejeita precisa ser a mensagem do Evangelho. A mensagem que o anjo levava era a seguinte: que seria o motivo deles não temerem, mas se alegrarem. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. O Salvador nasceu. O Salvador está entre nós. Há um Salvador. Tem jeito, tem perdão, tem novidade de vida. Essa é a mensagem central do Evangelho. Deus nos deu, Deus planejou, Deus preparou e Deus colocou em prática o seu plano eterno de nos dar um Salvador. Quando nós pensamos no Natal, irmãos, nós não podemos separar do motivo pelo qual Jesus nasceu entre os homens e caminhou nessa terra. Jesus não veio dar um rolezinho aleatório aqui no meio da galera porque estava sem graça no céu e ele queria uma direção diferente. Essa semana eu ofereci uma direção bem diferente para o Joe e para o da Silva. Eu estava pintando o apartamento que a gente vai entregar e eu falei, rapaz, se vocês quiserem uma direção diferente, eu tenho uma para dar para vocês, vai lá me ajudar na pintura. E eles aceitaram, irmãos, eles foram bênçãos ali naquele momento. O Victor, o Vincent e o Joe pintaram o quarto das meninas, irmãos, que foi uma coisa assim espetacular. Eu só ouvi uma voz o tempo todo, não era de Deus, irmãos, era do Joe. A do Vincent eu não ouvi momento algum, mas eu acho que foi bênção para a vida de ambos. O relato do Vincent, irmãos, é que foi incrível depois, Joe. Foi difícil acompanhar o Joe naquela bike dele, viu? Irmãos, o Joe tem uma... Antigamente era uma Caloi 10. Os irmãos sabem aquela pneu fininho assim? O Vincent deu a vida para te acompanhar, Joe, para não ficar feio, né? Menino novo, garoto novo ficar para trás, sabe que não é fácil, né? Irmãos, quando a gente fala de Salvador, a gente está falando de um Salvador que é para todo o povo. É para um homem como o Joe. Tantas experiências de vida com Deus, muito tempo no Evangelho.
contando tantas histórias para o Vincent, que começou agora, dando os primeiros passos dele, começando a vida tão jovem, mas é o mesmo Salvador que salvou o Joe, que salvou o Vincent, é o mesmo Salvador para o branco, para o preto, para o novo, para o velho, para o rico, para o pobre, para o culto, para o iletrado. E é o mesmo Salvador que perdoa todos os pecados. Isso é Natal, irmãos. O Filho de Deus veio caminhar entre os homens para salvar pecadores. O Filho de Deus caminhando nas ruas empoeiradas da Judéia, curando, salvando e ensinando sobre o reino. Para quê? Para salvar homens e mulheres. Irmãos, o que é preciso é que esse evento de Jesus nascer aconteça mais e mais e mais e mais no coração dos homens e mulheres. É isso que muda uma sociedade, irmãos. O que muda uma sociedade são pessoas se rendendo a Jesus Cristo, tendo suas vidas, suas famílias transformadas, tendo um modo como educam os filhos, um modo como tratam a esposa, como tratam o marido, como tratam os pais, sendo transformados. Isso muda uma sociedade, irmãos. Por causa do temor a Deus, no coração, o freio é colocado, irmãos, porque eles não querem mais errar, porque eles têm o quê? Eles têm um Salvador, eles não querem voltar para aquela vida antiga. A mente é mudada, agora é começada a formatar uma outra mente, que é semelhante à de Cristo, que é para se parecer com a mente de Jesus Cristo, irmãos. Isso começa na nossa vida, e Deus vai trabalhando com o seu Espírito em nós. Tudo isso toma forma no nascimento de Jesus. Quero terminar o desfecho da minha fala, irmãos. Quando Natal, não a data no calendário, a data no calendário é agora dia 25 de dezembro, vem é Natal, 24 para 25, são em conta, mas não é isso que eu estou falando. Quando Jesus nasce no coração de alguém, quando Jesus nasce no coração de um homem, de uma mulher, algumas coisas acontecem. Ela ouve Deus, ela entende Deus, ela teme a Deus, o temor passa porque a mensagem de Deus, ela percebe que Deus não veio com uma ameaça, mas ele veio com uma boa notícia, ele veio com um gesto de amor. E ele percebe ao mesmo tempo que ele tem pecados e que ele tem agora um Salvador. Essas duas coisas acontecem juntas. Ele não apenas fica ali remoendo os seus pecados. Eu errei, eu falhei, minha culpa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Não, agora ele recebe o quê? Perdão para uma nova vida, para uma nova etapa, para algo novo acontecer na vida dele, irmãos. Isso é Natal. Isso é Natal. Jesus nascendo no coração de alguém é a melhor notícia que você pode ter a respeito desse alguém. Qual que é a melhor notícia que você pode receber do teu irmão, do teu pai, do teu filho? Qual a melhor notícia que você gostaria de receber a respeito do teu filho? Que ele passou no concurso tal, que ele passou no emprego tal, qual que é a melhor notícia que você pode receber hoje, talvez de alguém que está tão distante de você, mas essa notícia pode chegar a qualquer momento e mudar e alegrar o seu coração, e você se dobrar diante de Deus e glorificar a Deus. Qual que é a melhor notícia que alguém pode ter a respeito de um outro alguém? Jesus nasceu. Jesus está vivo no coração dele. Jesus está vivo no coração dele, no coração dela. Isso é Natal, irmãos. Não se engane, irmãos, com todas essas luzes e com
todas as comidas, e com as reuniões, e com os encontros, mas sejam instrumentos de Deus em tudo isso, para que Jesus nasça no coração de alguém. Esse é o melhor Natal. Esse é o verdadeiro Natal. Mateus, irmãos, capítulo 1, versículo 21, tem uma passagem falando a respeito do menino. Na verdade, falando para Maria, a mãe do menino, ela dará à luz um filho. Mateus 1, 21. E lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O menino que estava sendo gerado tinha uma missão. Qual era a missão dele? Salvar o povo dos seus pecados. E esse menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e vivo está. E ele deixou o seu Espírito para convencer homens e mulheres de que ele é o Salvador. Ele continua salvando. Irmãos, eu tenho dito isso aqui todos os domingos. A gente ouviu a profissão de fé de tantas pessoas, batismo. Eu tenho dito isso a vocês. Ele continua salvando. Ele continua salvando. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou para salvar você. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, você que já é cristão, você que já tem uma história com o Senhor, ou de muito tempo, ou de menos tempo, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje renovando a sua aliança, renovando o seu desejo de viver com Ele, renovando a sua esperança nele, renovando o seu desejo de ser usado por Ele para a salvação de outros a quem você ama e que ainda não caminham com o Senhor. Eu gostaria que você saísse daqui hoje renovado, reavivado pela palavra do Senhor, porque Ele vivo está, e Ele continua salvando vidas, e Ele continua tendo propósito na sua vida, e Ele continua desejando usar você como instrumento dEle para salvar pessoas. Sem Jesus não há Natal, sem Jesus não há salvação. Pode ter a data no calendário, mas para ser Natal, para ser de verdade, é quando Ele nasce no coração de alguém. Jesus, irmãos, provou o seu amor para conosco. Romanos 5,8. Eu quero ler esse texto e vou concluir. Romanos 5,8 nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te amou primeiro. Ele te amou quando você não o amava. É porque Ele te amou que Ele te salvou. É porque Ele te amou que no cotidiano da tua vida Ele veio pelo encontro. E a luz dele acendeu em você, foi colocada sobre você. E a mensagem da salvação veio para você, e a mensagem de um Salvador veio para você. Porque Ele te amou. Esse é o motivo do Natal. Ele amou. Amou pecadores. Amou quem não o amava. Amou quem não ligava para Ele. Amou quem estava de costas para Ele. Ele amou. E amou teu filho. Natal é Deus presenteando você. Com tantos presentes, vida, família, com os amigos, com saúde, tantos presentes. Mas Deus presenteando você com o Filho dele. Qual que é o melhor presente do Natal? É receber o Filho de Deus em seu coração. Renove a sua aliança com Jesus. Renove a sua caminhada com Jesus. Seja reavivado pela presença de Jesus na sua vida.
Não recuse esse presente. Não desperdice sua vida com outros presentes ilusórios, sem conteúdo algum, ocos, vazios. Sabe aquela brincadeira que tem um presentão desse tamanho, todo coloridão, e a pessoa vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e vai. Aí no final tá... Oi? Eu ia falar uma camisa do Vasco, irmão, mas eu não vou falar. No final tem uma coisa assim. Eu não falei, tá, irmão? Isso que eu ia falar. Tinha uma coisa assim lá, eu pensou, irmãos, não caia na cilada. Não caia na cilada de ficar buscando para si, para suas famílias, o presente que vai trazer a felicidade para você. O presente que vai trazer a felicidade para o seu filho. O presente que vai trazer a felicidade para quem quer que você dê presente, seja generoso, você gosta de dar presente, dê presente. E tem várias pessoas aqui que se abençoam muito dando presentes. Muito mesmo. Tem algumas famílias, algumas pessoas, ela faz parte de quem elas são generosas. Elas gostam. A alegria delas, você tem até que tomar cuidado, você vai elogiar alguma coisa dessa pessoa, ela quer te dar. Já viu gente assim? Você vai à casa dela, fala assim, nossa, tão bonitinho isso aqui, ela cata para te dar aquilo. E aí é um transtorno, porque assim, não, mas eu não quero, não, leva, e aí fica aquela briga e tal. E é difícil dizer não para esse tipo de pessoa, porque ela é tão generosa que a generosidade dela te constrange. Então você tem até que tomar cuidado, porque ela é capaz de tirar a roupa do corpo para te dar, porque você gostou, então leva. É seu. Porque essa é a alegria dela. E essas pessoas são muito parecidas com Deus. Porque existe um Deus generoso que deu o filho dele para salvar o pecado deles. Então, quando a gente fala de Natal, a gente está falando dessa experiência com Deus, que causa temor, mas que o temor é trocado por alegria, porque o Evangelho chega, a notícia da salvação chega, é quando Jesus nasce no coração de alguém, e essa é a melhor notícia sobre a vida de alguém. Que Deus renove no seu coração sua aliança com Jesus. Que você saia daqui muito encorajado a ser um instrumento dele, para que pessoas vivam essa experiência do nascimento de Jesus nas suas vidas. A sua cabeça, os seus olhos um instante. Deixa Deus trazer a sua memória, a sua salvação. Deixa Deus trazer a memória o quanto Ele te amou. Deixa Deus trazer a memória, a sua memória, se alguma vez você se arrependeu de ter temor a Ele. Se alguma vez Ele falhou, deixa Deus trazer a sua memória o nascimento do Salvador na sua vida, na vida das pessoas que você ama. Você teve alegria maior? Sentimento maior de realização? Não teve. Porque o Filho de Deus veio sobre o plano e nasceu dentro de você. Somente. Renova a sua aliança, renova o seu desejo de servir, de amar, renova o seu desejo de fazer cumprir na sua vida e na sua família o propósito de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, pelo teu plano eterno de enviar o teu Filho para essa terra, para que ele nascesse como homem entre os homens, para salvar homens e mulheres que jamais estariam diante da tua presença, que jamais teriam um futuro de paz, que jamais teriam, Deus, o perdão dos pecados, mas o Senhor escolheu enviar o seu Filho para que ele nascesse dentro do nosso coração, para que ele nascesse na nossa vida, Pai. E nós te damos graças, Pai, e nós te bendizemos o nome, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor se revelou a nós, o Senhor
escolheu nos salvar. E eu te dou graças por isso, Pai. Bendigo teu nome. E peço, Deus, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito do Senhor, que um dia nos convenceu do nosso pecado, e nos convenceu também de que havia um Salvador, que era Jesus Cristo, nos reavive, Deus. Nos ilumine de tal modo, Pai, que a chama da salvação, Deus, aqueça os nossos corações, a nossa vida, as nossas famílias, Deus, e nos conduza para a santidade, nos conduza para amar, para perdoar, para servir, amarmos mais ao Senhor, servirmos as pessoas, amarmos as pessoas, vivermos esse estilo de vida Jesus Cristo. Porque se nós formos deixados por nós mesmos, Deus, nós vamos para um outro caminho, para uma outra direção, e nós patinamos. Mas hoje, Deus, nós queremos renovar o nosso compromisso, a nossa aliança, o nosso desejo de viver com o Senhor, na presença do Senhor, uma vida que agrade ao Senhor. Deus, aumenta a nossa fé. Nossa fé, Deus, aumenta a nossa fé. Nós possamos, Deus, continuar lutando pela salvação de pessoas que estão perto de nós, nossos familiares, nossos amigos, para que nenhum se perca, Deus. Renova em nós esse desejo, Deus. Renova em nós, Deus, o compromisso, a disciplina de orarmos, Deus, de intercedermos, de lutarmos pela salvação daqueles que estão perto de nós. Sei que tenha Jesus nascido no coração deles. E perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós desistimos ou pensamos em desistir. Perdoa-nos, Pai. Porque quando nós olhamos para a nossa própria conversão, quando nós olhamos para a conversão de tantos outros que estão aqui, Deus, conosco nessa noite, quando nós olhamos para a Tua palavra, Deus, nós temos uma certeza e algo muito claro. Não existe coração duro para o Senhor. Não existe isso. Quando o Senhor vem ao encontro e o Senhor toca com o toque da salvação, ninguém pode resistir ao amor do Senhor. Te damos graças pela Tua palavra e te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.